Iniciou. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente do horário que vocês estiverem assistindo. A gente chamou a Bárbara Miranda e a Thaís Goldcorn para conversarem com a gente. Elas têm um podcast que é Outras Mamas, que tem tudo a ver com o tema do nosso seminário. Esse aqui é um seminário sobre direitos animais e lutas sociais, da matéria de mobilização pública e direitos animais da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Então, primeiro eu queria que as meninas se apresentassem e falassem um pouco sobre o podcast delas. Boa noite, meninas, e obrigada por toparem falar com a gente. Boa noite. Bom, eu sou a Bárbara, eu sou formada na UNB em design e eu conheci a Thaís há 3 anos atrás, mais ou menos, quando ela me chamou para fazer o Outros Novos Podcast, que nós duas estávamos lendo, ela tinha acabado de ler A Política Sexual da Carne e queria muito falar sobre o livro. E aí eu topei, a gente resolveu fazer o podcast. Na época eu morava em São Paulo e a gente fazia presencialmente. Agora eu estou de volta a Brasília, mas é um podcast semanal, né? Tentamos fazer uma vez por semana, e a gente começou falando sobre a política sexual da carne, que é um livro da autora chamada Carol J. Adams, que fala sobre essa correlação entre o veganismo e o feminismo, e depois a gente começou a falar sobre outras pautas. Quer falar, tá? Oi para todo mundo, muito obrigada pelo convite, a gente sempre fica muito feliz de falar. A gente gostava muito de fazer os encontros presenciais, tivemos na UNB ano passado, então, mesmo que dessa maneira aqui, a gente fica muito feliz de estar nesse ambiente da universidade. Faz a gente lembrar um pouquinho da nossa época. Eu sou a Thaís Goldcorn, eu sou do interior de São Paulo, nascida em Campinas, fiz comunicação, rádio e TV na Unesp, em Bauru, e logo vim para São Paulo para trabalhar aqui mais na parte de produção de arte, de cinema, publicidade e TV. Eu me tornei vegana em 2016, digo que num susto, né? Porque eu não tive processo de transição, foi mais uma caída de ficha meio geral, assim, que me fez compreender o veganismo e abraçar ele como luta. E nesse mesmo ano, eu li A Política Sexual da Carne, porque eu estava bem devorando todo o material que aparecia, e existem pouco material bibliográfico que fale de uma luta mais conectada com outras causas, né? O veganismo ele acaba tendo muita teoria que acaba nele mesmo. E aí, quando eu li A Política Sexual da Carne, me despertou tanta coisa, eu percebi tanta possibilidade de junção com outras lutas, fazia tão sentido aquilo como uma coisa amarrada, né, num sistema só, num sistema grande de exploração, que eu fiquei muito impactada e quis falar sobre isso com outras pessoas. A minha primeira ideia era fazer um clube do livro, que era o que eu conhecia, nunca tinha feito podcast, ouvi alguns, mas não era muito inteirada, nunca fui muito da tecnologia, não sabia que tipo de tecnologia ou recurso eu precisaria. Mas aí convidei a Babi e a gente foi fuçando, a gente foi descobrindo, vendo tutorial, a Babi com o seu conhecimento de design, eu com a cara e com a coragem, e a gente com muita vontade de falar sobre. Acho que foi o que mais fez dar certo, era a vontade de falar sobre aquilo. E como a Babi disse, foram esses primeiros 9 episódios sobre o livro, e depois o projeto já estava indo tão bem, a gente já estava tão entrosada e tão apaixonada por aquilo que o projeto continuou, e hoje a gente já está aí em quantos? 80 e tantos episódios? 90? Bom, quase 100 episódios, quase 100 episódios, logo a gente chega nessa marca aí, uma alegria pra gente, ainda com a mesma empolgação de fazer desde lá do início e fazendo até hoje. É isso. Legal, meninas, muito obrigada por compartilhar um pouco da história de vocês. Vamos agora partir para as perguntas que o nosso grupo formulou. Então, pode ir a pessoa que fez a primeira pergunta. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Rebeca e eu faço letra e tradução francês na UNB. E assim, como a Thaís já falou um pouquinho, né, a respeito da pergunta que eu ia
falar com vocês. Só para dar mais uma usada, assim, né? A partir de qual momento vocês decidiram optar pelo veganismo como uma forma de luta, não vendo apenas como uma dieta? Para mim foi quando eu mudei para São Paulo e conheci a Thaís. Antes, para mim, não era só dieta, obviamente, para mim já era um ativismo, de certa forma, mas eu ainda não relacionava com outras pautas sociais e não entendia muito bem essa conexão. Então, para mim, até ali, até esse ponto de começar realmente a me envolver com ativismo ativamente, era para mim, sabe? Era o meu estilo de vida, era o que eu queria para mim. Isso foi em 2018. Vocês querem que cada uma responda uma pergunta ou as duas respondem cada pergunta? O que vocês preferem? Acho que as duas mesmo. Pode ser. Tá. É isso, o veganismo, como eu me deparei com ele, em nenhum momento foi sobre dieta, sobre alimentação. Eu já entendi o veganismo como o que ele é, eu já abracei o veganismo como o que ele é. Ainda que muito superficial, ainda que não conectado com outras lutas, mas para mim nunca foi só sobre alimentação, né? Porque o veganismo não é isso. E assim que eu me deparei com os motivos, com a questão ambiental, com a questão da ciência do animal, aquilo ali foi o que me tocou. A minha motivação nunca foi só na alimentação. Inclusive, eu sempre fui uma pessoa com muita dificuldade de trazer mudanças nas minhas práticas, assim, que fossem algum benefício para mim, ou uma mudança para mim que seria mais saudável, que seria melhor para mim. Mas o veganismo, quando eu entendi que as minhas escolhas iam impactar diretamente num sistema maior de exploração animal, eu consegui colocar isso em prática na minha vida. Então, eu entendia como um movimento maior, como um movimento pelos animais, e que envolvia não só alimentação, como vestuário, como entretenimento, como tudo que atravessa a nossa vida e que esse sistema que a gente vive dá um jeito de explorar ou de utilizar um animal. Então, desde o início eu entendi como aí, mas eu ainda não tinha, como a Babi disse, eu não tinha relacionado que isso tinha a ver com um sistema maior de exploração que não envolvia só os animais. E isso foi mais para frente através do livro mesmo. Quem pode fazer a segunda pergunta? O nosso amigo está gravando na tela. Eu posso. Deixa eu abrir aqui. Dá para ouvir? Dá sim. Tá. A segunda pergunta é: quais são as características mais importantes de outras lutas políticas e de minorias que vocês incorporam e adaptam no veganismo? E como funciona essa relação entre outras lutas e o veganismo? Tá. Eu acho que essa questão de incorporar outras lutas, né, ou trazer pautas em comum, foi uma coisa que para a gente partiu do feminismo, né? Então é uma frase que a Carol J. Adams fala desde o início do livro, que era: eu não sabia que o meu feminismo, eu não sabia que o meu feminismo tinha a ver com o meu feminismo, né? Alguma coisa mais ou menos assim. Então, até a gente descobrir que tinha, né? Alguma coisa nesse sentido. E foi o que aconteceu. A gente achava, eu acreditava, que existiam lutas e que todas eram lutas visando o fim de injustiça, exploração, dominação, mas que cada luta era luta. Eu lembro de ouvir muito de algumas amigas dizendo assim: mas Thaís, você vai lutar por todas as coisas, você vai querer abraçar todas as causas, é muita coisa. E aí eu dizia: não, mas vocês não estão entendendo, é porque não é que é muita luta para se acumular, é porque é uma luta só. Porque elas têm uma raiz semelhante, elas têm uma raiz em comum, né, que une todas elas. Cada uma vai ter, obviamente, a sua particularidade, cada uma vai ter as suas prioridades, a sua estratégia, mas que todas acabam derivando desse sistema nosso,
que hierarquiza, desse sistema que divide entre os de cima e os de baixo, né? Onde os de cima exploram e os de baixo são explorados. Então, quando eu tive essa compreensão, né, quando eu comecei a entender o veganismo, que seria um veganismo político, um veganismo popular, seja como a gente vai chamar, porque não tem essa definição, eu percebi que era só que me aliar a essas lutas seria só somar as lutas que eu já acreditava. Então, como que isso na prática, né, pode somar e não dividir? Quando a gente fala da luta, por exemplo, do MST, né, a luta por, principalmente, reforma agrária e alimentação sem veneno. Essa é uma luta. E quando a gente fala de veganismo, a gente fala de fim da exploração animal e libertação animal, mas valorizando o quê? O alimento que vem da terra, valorizando a agricultura, valorizando a autonomia, valorizando a alimentação. Então, olha a força que essas duas lutas podem ter quando somadas, né? Porque, no fundo, pode ser que os interesses dos militantes do MST, para alguns pontos, não seja a libertação animal, mas nesse ponto a gente está falando a mesma coisa, a gente está falando em saúde, a gente está falando em autonomia, a gente está falando em liberdade. Então, quando a gente consegue perceber que lutas que buscam essa relação de se livrar da exploração, né, elas têm essa mesma raiz, né, elas têm o nosso grande inimigo, né, quem a gente vai combater, não é ali de indivíduo para indivíduo, né, você come carne, você é meu inimigo, eu não como, então a gente vai brigar, não é por aí, né, a gente está falando de um sistema maior de exploração sistemática dos animais. E quem faz isso são os poderosos, quem faz isso é a indústria, quem faz isso é o agro, que também é o mesmo inimigo do MST, porque dizima a população indígena, porque destrói a terra, porque toma terra, porque coloca veneno na comida. Então, esse olhar assim, né, atento, esse olhar a partir da superfície, esse olhar mais profundo sobre os porquês e as causas e estratégias de sair desse sistema, ajuda muito nessa força dessa luta em conjunto. Acho que é por aí. Terceira pergunta? Isso. Eu sou a Maria, sou aluna de jornalismo, e eu queria perguntar para vocês como vocês acham assim, que o contato de vocês, que vocês têm no podcast, com diferentes perspectivas, com ativistas de diferentes áreas, vamos dizer assim, dentro do veganismo, como vocês acham que isso incrementou a militância de vocês, né? E eu queria que vocês dessem um exemplo, às vezes, de alguma questão que vocês não se atentavam tanto e aí conversaram com alguém e falaram, nossa, pois é, isso faz todo sentido e nunca tinha parado para pensar por esse lado. Nossa, pra gente cada episódio com um convidado, especialmente. Tem uns que até com a gente, que é só eu e a Thaís gravando, a gente se surpreende bastante, mas cada episódio com convidado é um aprendizado novo, assim, não tem muito como não aprender e não sentir mais forte e mais dentro da militância com o passar do tempo, sabe? Então teve episódios que, pelo menos para mim, me marcaram muito ultimamente, que foi do cristianismo com a... Nossa, minha memória está péssima agora. Peraí, só um minutinho, gente. Camila Mantovani. Camila Mantovani. Esse, para mim, foi bem chocante, porque eu sempre fui uma pessoa bem afastada da religião e a Camila me fez chorar durante a gravação do episódio e refletir sobre muita coisa. Ela é uma pessoa que é evangélica e está aí na frente aí na luta pela descriminalização do aborto, né? Então foi bem interessante. Qual mais, tá? Qual para você marcou bastante, assim? A gente acaba sempre lembrando dos mais recentes, né? Dos mais recentes, o que sempre me surpreende e acabou somando bastante na nossa luta foi com a Ana Paula Salviati, que foi uma questão de falar do conceito de mercadoria numa visão marxista, mas falar de economia, falar de teoria do valor. Para mim foi um ganho assim na luta, porque a gente acaba, quando a gente estuda veganismo, a gente fala sobre veganismo, a gente acaba muitas vezes se fechando nessa problemática, né?
a questão do animal como mercadoria. E aí a Ana vem e traz que nós, seres humanos, né, trabalhadores como mercadoria também, e a gente consegue traçar um paralelo, né, que não colocando os animais em semelhança ao trabalhador, porque nesse caso o animal ele não entra como um trabalhador dentro desse sistema, mas ele entra como a própria mercadoria. Né? Então foi muito interessante pensar como esse sistema ele é muito bem articulado, ele é muito bem engrenado em saber em que momento tudo que vai ser utilizado para fazer esse enriquecimento, para acumular capital, precisa ser transformado em mercadoria. Então, isso para mim foi muito interessante. Mas a gente aprende demais, a gente realmente fica. Até convidadas que a gente já acompanha o trabalho, já admira, a gente tenta buscar, conduzir, trazer perguntas como curiosas mesmo, e como, isso aqui eu sei que ela já falou, de repente, se ela tem um canal no YouTube, uma conta. Eu sei que ela já explicou isso, mas eu vou fazer uma pergunta porque eu sei que sempre que ela trouxer na fala vai ter um elemento novo, né? A própria Sandra Guimarães, a gente ouve muito ela falar, para quem não conhece, a Sandra, uma militante pelo veganismo, pela libertação animal, pela causa palestina, cozinheira. E sempre que ela fala, é uma coisa nova que a gente absorve ali, né? Mesmo lendo textos do blog dela, mesmo acompanhando o trabalho dela, sempre que ela traz na fala, é um aprendizado novo. Então, foram muitos. Assim, muitos, foram muitos Eu queria trazer mais um, que eu lembrei, que é da Mayara Floss, que ela é médica do SUS, e ela fala sobre um conceito que eu nunca tinha ouvido falar, que era saúde planetária, que é exatamente a gente entender que não existe saúde em um planeta doente, assim. E aí também para conectar todas as lutas, sabe? Que eu acho até que nem teve uma repercussão tão grande comparado com outros episódios, mas para mim me impactou muito gravar esse episódio com a Mayara. Mais algum, tá? Ou não? Quarta pergunta. Bom, meninas, eu queria saber de vocês se vocês já sofreram ou sofrem alguma discriminação por levantarem a bandeira, né, em defesa dos animais, e como vocês lidam com isso e como conseguem levar também esse movimento para as pessoas de forma legal, consciente, para que ocorra mais mobilidade positiva das pessoas a respeito dos direitos dos animais. Tá. Nossa, estão fazendo umas perguntas muito boas. Ninguém nunca fez perguntas tão boas pra gente. Parabéns. Você quer falar? Quer que eu fale? Não, pode falar, pode falar. Tá. Essa questão dessa repercussão, assim, de ter uma crítica, ou ser hater, que a gente fala, a gente não tem muito. Eu acho que a gente sempre tenta trazer o assunto de uma maneira que conecte mesmo com outras realidades, que a gente tente fazer um paralelo, a gente tenta fazer o máximo possível de trazer uma linguagem não julgadora, não culpabilizadora. Então, isso protege um pouco a gente, mas existem, extremos, assim, existem algumas situações e que a gente vai mexer com alguma questão mais delicada. Então, quando a gente fala do agronegócio, por exemplo, a gente não recebe tantos ataques como a Juliana Gomes, por exemplo, do Comida Saudável para Todo. Mas vira e mexe aparece alguém muito ligado ao agro, defensor do agro, que vai falar que isso é uma besteira, que a gente está viajando, que o agro é o motor do país, alguma coisa nesse sentido. E de ser bem hostilizado mesmo, da minha experiência individual, aí é mais quando está como é que eu vou dizer, em situações de embate mesmo. Há 2 anos atrás, eu estive presente na LESP, aqui em São Paulo, na Assembleia, pela questão da votação, aquela questão do transporte de animais vivos, né? E aí muitos ativistas veganos ficaram fazendo marcação cerrada lá na LESP, todos os dias para tentar intervir nessa votação. E aí desceu o ônibus de homens do agro, defensores dessa questão da pecuária e tal, e a gente foi bem hostilizada,
enfim, vocês podem imaginar o teor do tipo de agressão, porque é isso, como a gente fala que está tudo conectado, as pessoas mais agredidas foram as militantes e ativistas mulheres, né, veganas. E o tipo de verbalização, o tipo de xingamento, o tipo de insulto era relacionado à aparência, questões de sexualidade. Então, aí também, para a gente que fala muito sobre isso, sobre essas ligações, a gente consegue ver claramente esse perfil desse homem ligado ao agro e o tipo de agressão que ele vai fazer a uma mulher que está ali defendendo uma causa animal. Então, eu lembro que foi bem marcante essa situação para mim, chegou a dar medo, medo real, medo, porque, né? Enfim, mas foram essas situações. Quando a gente fazia mais ativismo na rua, a gente lidava com mais questões nesse sentido. Com o podcast, a gente é bem tranquilo, né, Babi? A gente não recebe muita crítica. Alguns assuntos são mais espinhosos, a gente percebe que tem, mas nada muito grave, assim. Quando estoura a bolha, né? Eu sinto que a gente fala, mesmo para a galera que a gente fala que a galera não é vegana, é uma galera que é simpatizante, que entende a importância, que não é aquele papo, eu não sou, mas eu admiro. Então, ouve a gente, fica com aquela, nossa, isso que elas falaram é muito legal, mas ainda não é para mim. Então, respeita muito. Mas quando estoura essa bolha, vem algumas coisas. Então, a gente já participou de vídeos como convidadas de outro canal, de um canal grande, e aí repercutiu, e aí sim, xingamentos e elas não sabem o que elas estão falando, isso não é verdade, ou então piadinhas que a gente está acostumado em relação à carne, a churrasco, qualquer coisa do tipo. Mas no geral, nosso público é muito nichado, assim, né? E o público que ouve são pessoas que realmente estão interessadas e querem ouvir a gente falando. Então, quando estoura a bolha, é isso, né? A gente coloca uma hashtag que vai chegar no pessoal do agro. Vai sempre aparecer um ou dois, mas nunca é pesado, nunca agride a gente de uma forma que atrapalhe o nosso trabalho. Tinha uma segunda parte da pergunta que eu já esqueci. Foi... Deixa eu ver. Eu perguntei como é que vocês lidam com isso, né? E como consegue levar o movimento para as pessoas de forma legal e consciente para que ocorra mais mobilidade positiva das pessoas sobre o direito dos animais, né? Com o conteúdo de vocês. Eu acho que é meio que foi indo de uma forma meio natural, assim, sabe? Uma coisa meio de imã, que as pessoas vão se aproximando, porque tem um tema que achou muito legal. Então, tiveram alguns episódios, por exemplo, que marcaram, tipo, de síndrome da impostora. Esse episódio foi um episódio que chamou muita gente. E a partir daí as pessoas foram ouvindo e muita gente virou vegana durante o processo de escutar o podcast. Isso é muito legal. Então, eu acho que é uma coisa meio natural que foi acontecendo exatamente por conta do nicho, pela forma que a gente se posiciona na internet, pela forma que a gente se posiciona nas redes sociais, né, como um todo, principalmente no Instagram, de já deixar muito claro qual é o nosso posicionamento. Então é muito difícil chegar alguém já hostilizando ou falando alguma coisa, alguma crítica muito pesada, porque a gente já deixa lá o que a gente quer, o que a gente faz e por que a gente está aqui, né? Uma coisa sobre estratégia de como atingir as pessoas foi uma coisa que a gente conversou desde o início, assim. A gente é um podcast feminista vegano, mas vocês podem reparar que nem todo episódio vai ser exatamente sobre veganismo ou só sobre feminismo. E isso é uma estratégia também, além de ser uma coisa temas que a gente gosta, a gente só fala de temas que a gente está interessado, que a gente gosta, que dê para conectar de alguma maneira. A gente tem episódios sobre não monogamia, a gente tem esse episódio da síndrome da impostora, a gente tem episódios diversos sobre espiritualidade, e porque a gente tem interesses diversos, mas também porque a gente sabe que nesses episódios, quem é muito resistente com o veganismo vai ouvir. E a partir do momento que ela ouve aquele episódio e ela se identifica com a gente, ela gosta do jeito que leva, da voz. O podcast é identificação, né? E aí ela se identificou ali e ela vai dar uma chance para o próximo. E mesmo quando no episódio a gente não traz diretamente ao tema não é veganismo, a gente é vegana. Tá na nossa identidade, tá em tudo que a gente for falar. Então, mesmo a gente está falando de qualquer outra coisa, mas a gente vai dar um exemplo de super barulho. A gente dá um exemplo de alguma situação e como a gente lidou com aquela situação sendo vegana. Ou a gente vai falar uma coisa que a gente não achou legal que aconteceu. Então, acho que essa é uma das formas que a gente encontrou. Porque é um podcast vegano, mas você não vai ver
um episódio atrás do outro falando sobre veganismo e por que o veganismo isso, porque o veganismo tem que ser aquilo. A gente tenta mesclar para a gente trazer pessoas diferentes, porque senão a gente vai ficar duas veganas falando com o público vegano. E a gente sabe que não é isso que acontece. A gente tem um público muito grande vegano, e isso pra gente é muito bom, porque a gente não fala só sobre veganismo. Então, mesmo quem é vegano e ouve a gente, muita gente fala: ah, eu já era vegana, mas eu era uma vegana liberal, eu era uma vegana que não entendia as outras causas, e aí vocês me fizeram várias coisas, me alimentar melhor, lutar por outras causas, aprendi sobre feminismo, diversos temas. Mas aí quem não é vegana e ouviu, eu conheço gente que só ouviu, só chegou através do episódio da não monogamia, principalmente homens. Os homens, eles não ouvem os nossos episódios no geral. E muitos homens ouviram o episódio da não monogamia, não por acaso. E aí, eu tenho um relato de um cara que eu conheci, e ele falou exatamente isso. Ah, eu já ouvi esse seu podcast, eu, sério? Eu sei que é um cara, assim, mega defensor da carne e tal. Ah, eu ouvi um de não monogamia, deu. Não, eu vou ouvir os outros, eu gostei bastante. E aí, então, a partir daí, a gente sabe que essas brechas ou essas, esses temas diferentes que a gente traz pode atrair um público que não é o nosso, que é bem diferente, que é homem, não é vegano e nem ovolacto, e nem vegetariano, nem simpatizante, é totalmente fora. É o que eu acho mais difícil a gente atrair são pessoas com posicionamento político bem diferente do nosso, porque talvez já tenha uma resistência até antes. Mas a gente sabe que também não dá para abraçar todo o público, né? Ainda mais o nosso podcast ser, como o Bobi falou, é muito claro o nosso posicionamento, no nosso perfil, de como a gente vai falar sobre a gente já vai falar o que a gente veio. Não é nada escondido, não é nada no subtexto. É claro, o posicionamento é claro. Então, algumas pessoas a gente sabe que a gente não vai atingir. Mas se a gente conseguir ir ampliando um pouquinho, e trazendo mais alguém, a gente já sente que parte da missão está sendo feita, assim. Acho que é isso. Gente, a próxima pergunta deve ser da Amanda ou da Babi, né? Meu nome é Amanda, eu curso Letras Português na UNB também. E a minha pergunta foi um pouco respondida, assim, de alguma forma na pergunta anterior, mas eu queria saber se, mesmo em grupos e lutas em que vocês que são defendidas as mesmas pautas, já ocorreram situações em que vocês sentiram as vozes de vocês não sendo legitimadas. E se isso ocorreu dentro do movimento vegano, como vocês relacionaram esse fato com as estruturas patriarcais? Nossa, várias vezes. Até isso pode até contar mais, talvez, o caso da Lespe, assim, que ela já deu uma introdução, né, falando disso, mas, assim, a maior parte do movimento vegano no Brasil é composto por mulheres, e mesmo assim, quando você vai em qualquer reunião, os homens são sempre os primeiros a se pronunciar. A gente fez muito já trabalho de ativismo de rua em São Paulo, e era nítido essa questão da liderança, de se colocar à disposição para falar, para liderar o grupo. Sempre os homens meio que tomavam a rédea para poder estar nesse espaço, né? Então, por mais que seja discutido, por mais que seja conversado, por mais que fosse eu e a Thaís do Outros Anos Podcast, que muita gente conhece dentro do veganismo, a maior parte das pessoas, ainda tem essa questão bem forte, assim, da representatividade masculina dentro do movimento vegano como um todo, no mundo todo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, eu acho que é isso, assim, a gente vê essa representação mesmo dentro do veganismo. Essa semana a gente até gravou um episódio falando sobre isso, que o Biel falou na Fazenda, o MC Biel falou na Fazenda que era muito incoerente uma mulher vegana chamar outra de vaca. Então tem toda essa invalidação da mulher o tempo inteiro, o que ela pode, o que ela não pode fazer, e isso a gente vê muito fácil dentro do movimento vegano, porque, querendo ou não, a estrutura patriarcal está aí em todos os ambientes, né? Uma coisa que a gente trouxe num episódio até bem lá no início, sobre essa questão de mulheres em posição de destaque no movimento vegano, que no Brasil a gente tem um cenário até que bem diferente, que tem muitas mulheres como referência, né? Independente de qual veganismo, né? Porque o veganismo liberal acaba tendo mais natural que tenha mais figuras de destaque como
referências, assim, né? Então tem muitas mulheres. Mas o que a gente percebia na prática, no ativismo de rua, e quando a gente falava que os homens sempre tomavam a frente para liderar o grupo, ou para falar, para pegar o microfone, ou para subir e, né, falar pelo grupo. E aí a gente ouviu de algum dos caras, parceiros nossos, falando assim: mas ninguém pediu, né, nenhuma mulher de falar. A gente foi porque ninguém estava indo, né? Não é uma questão assim, não, mulher, fique aí, eu vou. E aí a gente fez esse episódio falando justamente isso, que essa estrutura ela é anterior a isso. Passa pela questão da gente, como mulher, nem se autorizar aí, né? Não é que o cara me impediu de ir, é pela construção, né? Pelo como foi dada essa construção, ele tem essa confiança, ele tem essa autoestima, ele tem o espaço da rua, o espaço público já é dado, né, para ele. Então ele se sente muito confortável em liderar, em pegar um microfone, em falar, né, e dar instruções. E muitas vezes a mulher, e a gente nossos grupos sempre mulheres muito jovens, meninas muito jovens, e aí tem mais essa questão, né? Tem a questão não só do gênero, como a questão da idade também, né? Para a mulher nesse caso. E elas não se sentiam autorizadas, né? Sempre a questão do, não, ainda não me sinto preparada. Eu já vim 3 vezes nessa reunião, mas ainda não me sinto pronta para falar sobre isso. Acho que eu vou falar alguma besteira. E os caras lá, falando besteira doidados, sem problema nenhum, não sabendo do que estavam falando, mas super confiantes. E muitas vezes aquele papel da secretária, né? O cara falando, não, quantos meses? E aquela mulher do lado dizendo 30, né? Ou dando uma informação que ela tem, ela sabe. Não sei quantos animais são mortos anualmente na indústria. A mulher sabe o número lá, mas ela não vai falar. Então, a gente lidou muito com isso, como a Babi disse, isso não só no veganismo, isso em todas as áreas e tudo que atravessa a nossa vida. A gente acho que eu posso contar dessa situação que a Babi lembrou, mas no geral, e a outra coisa que a gente tem que trabalhar, a gente acaba limitando os nossos espaços, né? Hoje eu me organizo muito mais entre mulheres, as coisas que a gente faz são muito mais entre a gente, assim, então acaba blindando a gente de uma maneira ou de outra de algumas dessas situações. E aí não só por uma questão, não tenho nenhum problema com homem, tenho até amigos que são, mas aí de repente acontece o cara foi muito escroto com uma mina ali do grupo. Aí você já afasta, aí já não quer. E naturalmente, quando eu percebi nesses anos, de repente eu tô me organizando com mulher, sabe? Então, eu acho que hoje faz parte da minha luta novamente incluir os homens, porque a gente fala muito isso, né? Tem muita mulher no movimento vegano e em todos os movimentos a gente quer que seja uma construção de todo mundo, precisa ser uma construção de todo mundo, mas a gente acaba se protegendo de uma maneira ou de outra. O que eu queria falar também é de a resistência e o silenciamento que eu sinto mais, talvez seja em outros espaços, nos espaços que a gente tenta levar veganismo onde não é vegano. Então, nos espaços em geral de organização política, nos espaços, né, de qualquer outro movimento, mesmo da causa ambiental, por exemplo, né, quando a gente tenta trazer o veganismo e já é uma mulher, né, já junta duas coisas não, isso é menos, isso é secundário, isso não é tão importante. Isso acho que é uma coisa que eu posso dizer que sinto mais, assim. E isso tem mudado também. Apesar de ainda acontecer bastante, eu acho que tinha uma visão de um veganismo muito pautado no veganismo de mercado, no veganismo liberal, no veganismo de produto, no veganismo da elite, no veganismo. E esse veganismo, muitas vezes, se você é associado a uma luta social, você vai desprezar, porque isso realmente é bobagem, isso é coisa de elite, isso não conecta com a minha realidade. Então, acho que quanto mais gente trazendo esse discurso do veganismo popular, então a gente vê na internet a Sapa Vegana, a gente vê os meninos do Vegano Periférico, a gente vê tanta gente legal trazendo assuntos que não só pela questão, não só quem traz pela questão da vivência, mas quem traz também para a questão da luta, como a Ju, que a gente falou, comida saudável para todos, a própria Sandra, a Cris Maimone, que é uma nutricionista, que também tem um episódio com ela, maravilhosa, que fala muito da questão do consumo responsável, das feiras de alimentos sem veneno e tal.
Então, quando você junta essa voz, né, que aí começa a se conectar mais com a realidade de quem está ali lutando por transformação social, aquilo começa a fazer mais sentido. Então, acho que aos poucos a gente vem conseguindo quebrar também esse preconceito com o veganismo sendo uma coisa menos importante, uma bobagem burguesa, qualquer coisa do tipo. Eu vou fazer a última pergunta agora, e como ela é um pouquinho grande, eu acho que eu meio que dividi em 3 perguntas, porque eu meio que empolguei. Se vocês esquecerem alguma parte, eu repito, tá? Então, ficou assim. Para vocês, o veganismo funciona para todos que um dia se consideraram parte dele? Como se dá a divisão de lutas e grupos dentro desse mesmo movimento? Ela sempre acrescenta ou polariza os comportamentos e opiniões de seus seguidores? É possível e justo lutar por um veganismo unilateral ou precisamos de diferentes lutas específicas referentes a ele? Repete, Nossa. Repete só a primeira. Tá, peraí. Para vocês, o veganismo funciona para todos que um dia se consideraram parte dele? Complexa essa, né? Se funciona para todo mundo. Tá, eu vou tentar responder, depois a Thaís completa se eu esqueci de alguma parte. Eu acho que no sistema que a gente vive hoje, com essa concepção de mundo que é voltada para o sistema, para o lucro, é impossível existir somente um veganismo, e não acho que a unilateralidade funcione dentro desse sistema, porque nós somos tão diversos, são tantas culturas, tantas pessoas tão diferentes, que é quase impossível alcançar tudo isso, né? A gente divide, meio que faz essa divisão, pelo menos para mim, para Thaís, como o veganismo político e o veganismo liberal, né, que diz mais respeito à economia do que qualquer outra coisa, mas existem várias variações dentro desses grupos também, né, e isso representa muito o que significa cada um desses grupos. Então vai ter a galera que é do movimento afro-vegano, né, que vai ser anticapitalista, que vai ser político, mas está ali ainda lutando por essa esfera da questão racial dentro do veganismo. Então é complexo, né, dividir exatamente, não é assim como todas as outras lutas sociais, não tem como a gente dividir em grupos muito específicos, sabe? E eu acho que é quase impossível a gente fazer isso nessa realidade que a gente vive hoje em dia. Eu estou um pouco confusa com essa primeira pergunta. Se o veganismo funciona para todo mundo que se considera parte dele, é isso? Me ajuda. Então, quando eu fui formular essa pergunta, lendo até a tese da professora e tal, eu pensei muito na questão de talvez o termo veganismo não se aplicar mais à filosofia de vida de alguém que talvez esteja integrada em outras minorias, por exemplo, uma mulher negra, né, uma mulher, enfim, essa questão de ter divisões dentro de um veganismo que deveria defender, realmente abraçar todas as lutas, como a Thaís falou, porque a causa é uma só, mas ele acaba se polarizando por ter essas diferenças e acabar se dividindo em certos grupos. O afroveganismo, aí eu queria saber, tipo assim, se o veganismo realmente funciona para todos que um dia se consideraram veganos. Entendi, massa, muito boa essa pergunta, agora fez todo sentido. Essa semana teve uma live com o Carlos Coelho, que é o perfil Vegetal Vermelho, não sei se vocês conhecem, com o pessoal da coletiva do Bem Viver, lá do Rio de Janeiro. E eu peguei um momento da live que ele falou justamente isso, assim, eu não tenho nenhum apego ao termo, ele falou, né, não é minha fala, eu não tenho nenhum apego ao termo vegano. Se a partir do momento eu sentir que não me representa mais, para mim é tranquilo largar esse termo e continuar lutando pelo aquilo que eu acredito. Eu não consigo fazer assim uma previsão do que vai acontecer no futuro, mas eu consigo ver que a gente está desenhando tanto caminhos diversos dentro do mesmo movimento que pode ser sim isso que você perguntou e que não faça mais sentido. Existem muitas ativistas, muitos militantes, principalmente do movimento negro, que já estão deixando o rótulo de veganismo e trazendo um outro nome, vivendo a prática, mas não utilizando o nome.
eu ainda não é um apego, eu ainda não tenho um apego ao título, mas ao rótulo, mas eu acho que o rótulo ajuda a gente a localizar, né? É um nome que já é conhecido e que explica muita coisa. A partir disso, vai existir uma disputa interna dentro desse movimento. Eu vou disputar junto com outros colegas que vão disputar que veganismo é política, que veganismo é isso que a gente está dizendo aqui por causa disso, disso, disso. E a galera vai disputar que o veganismo é comer produtos que não tem nada de origem animal e que o que importa é a gente ter mais e mais produtos para a gente consumir, sobre consumo. Então, eu acho que é uma pergunta bem massa e ela é bem importante hoje dentro do movimento, porque realmente tem acontecido essa grande diluição assim do termo. O que eu tenho meus receios de diluir o termo é que vire muito o conceito de cada um, sabe? Apesar de eu acreditar que cada um, obviamente, faz o que quer, a gente, enquanto movimento, a gente tem força. Se eu digo para você que o meu podcast é vegano, você já sabe do que ele se trata, você já sabe ao que ele veio. Quando eu me identifico, quando eu vou ser apresentada, eu viajo, as pessoas falam, essa Thaís, minha amiga, ela é vegana. Isso já traz um monte de coisa. A partir daí, eu vou explicar qual é o meu veganismo e o que eu defendo, ou só de conviver comigo, as pessoas já vão notar o meu posicionamento. Então, acho que o rótulo, ele localiza, sabe? Ele une. Eu saio daqui do Brasil e eu vou lá para a África do Sul, e lá eu digo que eu sou vegana, e aí isso me une, de certa maneira, com outros ativistas de lá, e mesmo que dentro desse espaço a gente dispute qual veganismo a gente está falando. Sobre essa, e aí fica essa polarização, e fica mesmo, eu acho que ela existe em todos os movimentos, assim como dentro do feminismo existe isso muito mais claro, né? Porque é um movimento mais antigo, então existem os vários feminismos, e muitas vezes um feminismo vai dizer que o outro não é feminismo. Aquilo não é feminismo, o meu é que é feminismo. E essa disputa vai existir até que talvez um desses feminismos não queira mais esse termo, porque viu que realmente é tão diferente daquele outro que eu vou me desfazer desse termo e eu vou dizer que eu sou uma outra coisa. Eu acho que é muito um processo natural de organizações e de movimentos de ser feitos juntos, assim. Não deu para responder, né? Porque realmente é muito complexo e é muito novo. Quer dizer, não é um debate novo, mas eu vejo esse debate acontecendo com bastante frequência agora. E eu ainda sou da pessoa que eu sinto uma dorzinha muito grande quando eu vejo uma pessoa que eu admiro, que pauta um veganismo que tem tudo a ver com o que eu acredito, deixando rótulo, porque viu tanta coisa diferente do que ela acredita, viu tanta coisa que não faz sentido, que não representa, ficou com vergonha, né, de ter o nome vinculado a isso, que ela preferiu deixar o título. Eu sinto uma dorzinha, assim, que eu falo, não, mas vamos tentar, vamos lutar, vamos tentar fazer essa transformação para que veganismo, quando você fale veganismo, quando você lembre veganismo, seja esse veganismo que seja lembrado, né? Mas é um debate bem complexo. Eu tô com a Tá, também sinto essa dor, assim, também não tenho um apego ao rótulo, muitas vezes nem falo ele, mas eu acho também que tem uma diferença do veganismo com relação, talvez, a outras lutas, que é o que a gente estava conversando mais cedo, eu e a Thaís, que é que no veganismo, só pelo fato de você não estar consumindo aqueles produtos, já tem um impacto muito grande, né? Se a gente está falando de indivíduos, né, animais não humanos que estão deixando de ser mortos para você consumir, assim, de uma forma ou de outra tem um impacto muito grande, né? Então, se uma pessoa, ela deixou o título, mas continua sendo vegana, para mim tá beleza, sabe? Eu fico triste, mas beleza, só talvez ela não vai militar mais do meu lado com esse título, mas tudo bem. Então, acho que tem essa pequena diferença, assim, com relação a outras lutas, talvez, né? No impacto. Ao meu ver, assim, talvez seja só uma percepção errada minha também. Eu acho que toda luta social tem seu impacto da forma como você se relaciona com outras pessoas, mas com o veganismo tem essa questão do indivíduo, do animal que você deixa de consumir, né?
E você falou essa questão da prática. O veganismo ele é muito prática, né? Quando a gente fala em feminismo, em ser anticapitalista, são algumas questões que muitas vezes são subjetivas, né? Porque são de luta, é óbvio, né? Tem um comportamento, não um comportamento esperado, mas alguns posicionamentos. Espera, se você se diz feminista, você não vai dizer que você é contra a legalização do aborto, né? É uma incoerência. Mas na sua prática diária, não tem exatamente um fazer, né? Talvez. Tem a questão da luta em si. Mas o veganismo ele bota você em ação e ele bota você para mudar uma coisa que pode estar ali um tempo enraizada no seu consumo, que é a alimentação, que é uma coisa que a gente faz 5 vezes ao dia, e a gente vai ter que pensar sobre isso 5 vezes ao dia. Fora questões todas outras, de roupa, de onde você vai, de que você vai consumir, o que você vai assistir, como é que você vai fazer o turismo, enfim. Mas na alimentação acho que acaba sendo o que mais pega. E uma vez eu recebi uma pergunta de uma militante de esquerda, não vegana, nem vegetariana. Ela perguntou, bom, mas se eu concordo com o veganismo, se eu acho que faz sentido, se eu concordo que está errado essa estrutura da indústria, se eu apoio, eu posso ser considerada vegana, mas não mudar a minha prática? Não, não, o veganismo ele é a prática. E ela, tá, mas então não faz muito sentido, porque você está dizendo que então o veganismo é sobre o consumo, no fim das contas. E eu disse, não, não é sobre o consumo, mas ele é uma luta específica que existe uma mudança na prática. E eu comparei, não, foi uma comparação na hora talvez um pouco, né, sem simetria, mas para entender, quando você fala, você disse que você é uma pessoa que optou por relacionamentos não monogâmicos. Eu sou não monogâmica de coração, mas nas minhas relações eu sou monogâmica. Não faria sentido. Então, é um movimento que existe prática. Se eu tenho relações não monogâmicas, logo minhas relações. Não acho que é uma questão de identidade, mas. Vocês conseguem? Eu não sei se está me fazendo sentido, mas é uma questão que vai precisar mudar um hábito seu, uma postura sua diariamente. Você vai ter que botar em xeque várias coisas que você estava confortável e você vai ter que alterar no seu comportamento, no seu consumo, nas suas relações. Então, acho que o veganismo ele tem essa diferença e por isso talvez que seja muito doloroso ou muito difícil para algumas pessoas encararem. Não, eu apoio o feminismo, eu apoio essa e essa luta, porque é apoio. Mas o veganismo eu vou ter que deixar de comer uma coisa que eu gostava muito, que é o pavê da minha mãe, que é o churrasco da minha família, que é o apego àquela coisa. Te coloca muito numa posição de abrir mão e tomar posições 5 vezes por dia, várias vezes ao dia. Então eu acho que o rótulo ele acaba te localizando nesse lugar e te unindo com outras pessoas, e a gente só é no social, né? Então, quando eu conheci a Babi, ela é vegana, não sei quem é vegana, nossa, eu não tô tão fora assim, né? Existem outras pessoas que juntas comigo estão vendo sentido nisso aqui que eu tô fazendo, né? E a gente não adianta falar, vou fazer uma coisa aqui que é minha, que eu tive a ideia. A gente pode até fazer, mas a gente é social, a gente repete comportamento, a gente valida nosso comportamento no comportamento do outro. Então, eu acho que disso, essa característica do movimento, por mais que não seja único, por mais que não seja total, ele acaba fazendo a gente colocar nesse lugar de se reconhecer no outro, e isso fortalece a nossa luta. Acho que é por aí. Bom, gente, eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma coisa que queria perguntar, que queria falar? Acho que já está se estendendo um pouco. Talvez as pessoas da nossa matéria fiquem com preguiça de ver tudo, mas vale a pena, por favor, assistam até o final. Alguém quer acrescentar alguma coisa dos participantes? Eu queria saber se a gente respondeu todas essas questões últimas aí da Bárbara. Respondeu. Vocês responderam algumas ao longo da conversa, né? Mas que bom. A minha pergunta foi um pouco específica, então. Achei maravilhoso. Bom, eu adorei, gente. Eu queria parabenizar vocês, porque vocês são maravilhosos, o conteúdo que vocês passam é incrível. Vocês responderam todas as perguntas muito bem. E eu adorei essa conversa com vocês. Obrigada.
Ah, que bom, muito obrigada. A gente gostou muito também. Valeu Sim, pelas perguntas. bem muito legal. Obrigada pela boas. disponibilidade de vocês. Nada, que isso. Estamos aqui. Sim, Se gente, foi precisarem, é ótimo. só Muito chamar a gente. obrigada. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Então é isso. Tchau, obrigada. Valeu, galera. Tchau, tchau.